Uma matéria publicada no Estadão e também foi reverberada no site O Antagonista fala sobre as decisões, literalmente sobre as peças redigidas por um ministro da Suprema Corte que determinaram a prisão das pessoas no dia 8 de janeiro. Prendeu aqueles que invadiram, assim como também prendeu pessoas que sequer lá estavam na frente dos quartéis generais e foram presos, inclusive alguns se mantêm presos até hoje. Ao todo, 1.400 pessoas foram presas e 800 ainda se mantêm presas. Mas alguns detalhes sobre a peça, sobre as decisões, foram questionados tanto pela Folha de São Paulo quanto pelo Antagonista, e são questões que eu, como advogado e jurista, já venho questionando há algum tempo. E agora a gente vai trazer esses pontos dessa decisão aqui para você. Isso e muito mais matérias vão ser analisadas nesse editorial aqui, então seja muito bem-vindo. Eu sou o Dr. Sandro Gonçalves, advogado, jurista, filósofo político, e a minha análise é jurídica sobre essas decisões proferidas por este ministro da Suprema Corte, e também não deixo de fazer uma análise filosófica sobre essas prisões. Será que foram prisões com devido processo legal ou foram prisões políticas? A gente vai analisar tudo isso agora nesse vídeo. Só não esquece de se inscrever no canal, que isso ajuda muito a gente aqui, tá bom? Bora lá, vamos começar. Esse aqui é o site O Antagonista. Decisões de Moraes sobre presos do dia 8 de janeiro tem trechos repetidos. É isso. Parece que foi feito por um estagiário. É isso que a matéria está falando. Decisões do ministro do STF sobre pessoas presas por envolvimento nos atos do dia 8 de janeiro tem trechos repetidos e frases genéricas, diz a Folha de São Paulo. Segundo a reportagem, não há detalhes sobre os atos praticados por cada um dos detidos. E diante disso, advogados e defensores públicos alegam que, sem a individualização de condutas e a manutenção das prisões, não se sustenta. Um dos pontos para qualquer peça jurídica, uma decisão de um juiz, ele tem que ter a fundamentação, que tem que ser coesa e coerente, sob pena de nulidade. Essa decisão é do próprio STF. Ou seja, se o juiz não narra os fatos que aconteceram, que é a parte dispositiva, ou seja, que ele demonstra onde estão os fatos da peça, se ele vem e traz contando o que essa pessoa efetivamente cometeu, como que a defesa pode atuar? Vamos lá. Eu vou mandar prender você. Vai. Por quê? Porque você assistiu o filme da forma errada. Você assistiu o meu vídeo da forma errada. Tá, mas qual é essa forma errada? Não tem justificativo. Como que o advogado vai te defender se eu não sei o que é a acusação em si? Não pode ser uma acusação genérica. A prisão é a última ratio do direito, não pode ser genérica. Então, assim, essa sim vai ser... A história ainda vai mostrar muita coisa. E essa vai ser um momento em que o Brasil vai entender que houve um momento de exceção dentro do Brasil. Falam muito da época da ditadura militar, né? De 1964, do lado da história que eles contam. Isso aqui não vai ser muito diferente quando a verdadeira história for contada por pessoas sérias. Não vai ser muito diferente. O devido processo legal, o contraditório, a ampla defesa é uma peça base de qualquer Estado que quer ser democrático. E essa decisão aqui, não sou eu só que estou falando, o Estadão está falando, o Antagonista está falando e milhares de juristas Brasil afora vêm falando. Vamos partir para outro tema agora. Afinal, aqui a gente tem umas 7 matérias para analisar nesse vídeo, não pode ficar longo. Absurdo. Grupo do PCdoB impede realização de feira de universidades de Israel na Unicamp. A Universidade de Campinas ia realizar uma feira onde estudantes israelenses iriam participar. A turma do Partido Comunista do Brasil foi com bandeiras da Palestina, ofendeu, impediu a livre circulação desses israelenses e deu aso a essas cenas ridículas aqui que eu vou colocar para vocês.
Do povo palestino, Estado de Israel, Estado assassino, e viva a luta do povo palestino. Estado de Israel, Estado assassino, e viva a luta do povo palestino. Estado de Israel, Estado assassino, e viva a luta do povo palestino. Sempre com máscara, promovendo o terror. É isso que eles estão ensinando nas universidades agora. Foi o comentário do Sidney Novaes Jr., que teceu o comentário aqui nessa matéria que foi publicada pelo Terra Brasil. Você percebeu que essa turma tem cara de terrorista? Você percebeu que eles são mascarados? Eles têm cara de agressivos, eles agem como se fossem revolucionários tupiniquins. É um absurdo quando a gente vê esse tipo de cena. E aí entra a questão da xenofobia. Imagina se fosse um grupo de estudantes africanos e a turma da direita fizesse isso. Como é que isso ia estar nos jornais? Imagina se fosse uma turma de chineses e alunos ricos estivessem fazendo isso. Essa turma é hipócrita demais. Essa turma, sabe, é um descolamento da realidade, é uma falta de noção, sabe? E ainda tem gente que defende isso aqui e se declara um intelectual. Poxa, é difícil entender essa intelectualidade desse pessoal. Vamos ainda o site antagonista agora. MST inicia Abril Vermelho com invasão de terras em Pernambuco. Militância. O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra deu início ao Abril Vermelho na madrugada dessa segunda-feira, ocupando 800 hectares de terra no município de Timbaúba, na Mata Norte, em Pernambuco. O recado aqui para São Paulo já foi dado. Não vem não que vai ser ruim para vocês. Vai dar cadeia. Não vem não que vai dar ruim para vocês. Lá na Bahia, o governo é de esquerda, mas o povo... Engraçado isso, né? O povo se uniu e colocou a galera do MST, invasores de terra, para correr. O grande ponto aqui é que, já que vão invadir, invadam mesmo, mas em estados que são de esquerda, porque a direita não concorda com isso. E para piorar tudo, olha essa matéria, esse editorial aqui da própria Gazeta do Povo. O MST emplaca nomes do governo Lula em meio ao aumento de invasões de terra. Lula é conivente. Então, quando você olha um economista sério, como o próprio Armínio Fraga, fez o L, tá? Aí tem gente que fala, mas não pode ser sério. Não, eu estou falando da profissão dele. Ele foi sem noção ao fazer o L. Mas, quando você vê ele falando o seguinte, o aumento dos juros, a manutenção dos juros, é por causa das invasões de terra, é por causa das falas verborrágicas de Lula, é por causa do aumento nos gastos, é por causa de tudo de errado que o Lula está fazendo. E, inclusive, como pode o governo Lula questionar o movimento sem terra se põe integrantes do movimento sem terra dentro do próprio governo para tomar decisões? Enquanto isso, coordenadores nacionais do MST estão em turnê pela Europa, passeando pela Europa, divulgando o MST pela Europa, e o palhaço aqui e aí é quem está pagando essa mamata toda dessa turma. É complicado, eu sei que é complicado. Então, assim, você tem que começar a entender. Olha só o modus operandi da esquerda. Realmente é isso aqui que te representa? Realmente esse é o ponto de ignição que te representa? Eu tenho amigos que se declaram esquerdista, inclusive pessoas que eu tenho um respeito muito grande, pessoas formadas, com formação, e inclusive eu vi uma declaração de esses dias, falando, não, eu estou defendendo o governo Lula com unhas e dentes mesmo. Isso me assusta, tá? Isso me assusta, como que a pessoa consegue se cegar a tal ponto de não questionar medidas tão equivocadas quanto essa. Vamos partir para o Twitter agora? Ed Raposo é um influenciador, tá, da direita. Temos então um ministro
que diz missão dada é missão cumprida, né? Ministro do TSE. Indicado pelo... Ele falou a palavra cachaceiro, mas eu não posso usar a palavra cachaceiro. Então eu vou falar pelo presidente Lula, tá? Indicado pelo presidente Lula, que literalmente perseguiu a chapa Bolsonaro-Braga Neto durante toda a campanha eleitoral, mandobrando internamente no TSE para conseguir tornar Bolsonaro inelegível. Não sou eu dizendo, é a mídia tradicional, com a naturalidade de quem bebe um copo d'água. Aí me vem o Barroso e diz que a percepção de que há ativismo no nosso judiciário é equivocada. Só acho que passou da hora de tirarem o flúor da água. Tá. O que o Ed Raposo falou aqui? Ele fez alguns conceitos críticos de algo que aconteceu. O ministro Sebastião Gonçalves, aquele que falou sobre... acho que errei o nome do ministro aqui, mas o Gonçalves, Bento Gonçalves, se eu não me engano, Gonçalves, tá? Me fugiu o nome dele aqui. Que falou do perdeu o mané, que falou do missão dada e cumprida, o Barroso é o perdeu o mané, perdão. Missão dada é missão cumprida, ele é o corregedor que está tentando tornar Bolsonaro inelegível. O Barroso deu uma manifestação, o do perdeu o mané, de que é equivocado e pode ser até considerado uma fake news dizer que o judiciário brasileiro é ativista. Mas assim, é contraproducente, é contra a opinião pública, porque a opinião pública entende que sim, o judiciário é ativista. O judiciário, sim, atua em favores daqueles que interessam. O judiciário participa de eventos junto com esse MST esquerdista, em evento que consagra Lenin e Marx. Esse é o judiciário que eles dizem não ser ativista. É difícil, tem coisa errada. Então, comungo aqui das falas do Ed Raposo. Outro Twitter que eu vou trazer aqui para vocês. Plínio Valério. Atendendo aos anseios dos amazônidas, o presidente Rodrigo Pacheco acaba de fazer a leitura de nosso requerimento de criação da CPI das ONGs, com apoio de 37 senadores. Mandou a publicação, aferiu sua legalidade e anunciou que a CPI está apta à instauração. Vamos trabalhar. O Plínio Valério, esse senador da República, ele fez um pedido de uma CPI das ONGs. Lembra que há um tempo atrás você só via falar em Bolsonaro matador de Yanomami? Era só isso. Tudo é culpa do Bolsonaro, esquecendo que o problema dos Yanomamis tem mais de 20 anos. Alcançou o governo Lula, alcançou o governo PT, inclusive Romero Jucá, que era um dos grandes responsáveis da coordenação, que foi indicado pelo governo Dilma, e a esquerda e a mídia toda escondeu. Só falava de Bolsonaro e Yanomami, e Damares e Yanomami. Só que agora o Plínio Valério falou, vocês querem falar de Yanomami? Vamos lá. Vamos descobrir o que essas ONGs, que ganharam bilhões e bilhões de reais, estão fazendo lá, que os índios continuam na mesma miséria há tantos anos. E tem um apoio, inclusive, de lideranças Yanomamis, essa CPI. O jornalista Sepúlveda, ele escreveu o seguinte: Jorge Soros, que é um magnata do mundo aí que bota bilhões e bilhões de dinheiro, de recursos em ONGs de esquerda, Jorge Soros há muito trabalha para corromper as instituições da justiça nos Estados Unidos, onde mais trabalham os tentáculos de suas ONGs, e isso quem vai dizer é a CPI. Teria vinculação das ONGs brasileiras aqui com Jorge Soros, esse bilionário de esquerda, que manipula inclusive muitos pleitos? Poderia? Tudo isso a CPI vai dizer. Eu espero que o Brasil comece a ter respostas de perguntas que ainda encontram-se como uma incógnita. Eu queria muito saber as respostas dessas perguntas. De onde vem esse dinheiro das ONGs? Para onde vai? Quem se beneficia? E quem continua sofrendo? Interessa acabar com a miséria se a ONG recebe dinheiro porque a miséria existe? Não. Ou seja, mantenha o caos para que eu seja o protetor contra o caos. Mas se o caos acaba, a minha proteção acaba. Não é interessante? Isso tudo ainda tem que ser
muito analisado. Espero que essa CPI seja reveladora. Bora para a revista Fórum agora, esquerdista, tá? Lula atende mobilização popular e vai revogar mudanças no novo ensino médio e no Enem. Ou seja, Lula atendeu a militância petista e de esquerda e do PCdoB, tá? Então não fale que é apelo popular, não, porque o povo estava muito bem obrigado com o novo ensino médio. O deputado estadual Guto Zacarias se manifestou sobre isso aqui. Lula derrubou na canetada, passando por cima do Congresso, patrolando o Congresso, o novo ensino médio, condenando os nossos jovens ao retrocesso. É claro que o PT não quer educação financeira, projeto de vida e cursos técnicos e profissionalizantes. Você lembra da época que tinha curso técnico e profissionalizante? Eu lembro, minha irmã foi um orgulho. Na época você podia terminar, você podia fazer a contabilidade ou a pedagogia. Já no terceiro ano você já saía apto para começar a trabalhar no escritório de contabilidade ou fazer estágio para poder ser professora. Isso era uma época que a coisa funcionava. Eu lembro disso, minha irmã fez contabilidade. Na minha época já não tinha isso. Já começou o retrocesso. E o Brasil foi o pior número no PISA, que é o que mede a educação. Vocês querem esse retrocesso? O próprio ministro da Educação do Lula falou que é um retrocesso. O Guto Zacarias completa aqui ainda, e ele fala: quanto mais alienado e dependente do governo o povo for, mais a esquerda crescerá. Falou tudo. É exatamente isso. Chico Graziano, que é um escritor e ele é um ambientalista, ele fez o L, tá? Não esconde de ninguém. A gente sabe que ele fez o L, tá? Mas já viu que não errou a mão. E escreveu o seguinte: é uma espécie de doença mental, uma paranoia. O PT acha errado tudo aquilo feito pelos outros, só o dele presta. Por isso, suspendeu o novo ensino médio, um grande avanço da educação. Obra de Mendonça Filho, ministro da Educação de Michel Temer. O PT é um atraso de vida. Eu vou repetir essa frase, talvez você não ouviu. O PT é um atraso de vida. Espera aí que eu vou repetir mais uma vez se você não ouviu direito. O PT é um atraso de vida. Foi o que disse o Chico Graziano. E é isso. Retrocesso. Voltando atrás, números alarmantes, economia caindo, e ainda tem muita gente que defende o L como se fosse uma seita do retrocesso. Pois é, isso ainda existe, tá bom? Ficou até o final do vídeo? Coloca no comentário aqui que ficou até o final do vídeo. Desculpa porque o vídeo ficou um pouco extenso, 18 minutos de vídeo, mas enfim, tinha muitas pautas aqui que eu queria comentar com vocês. E se gostou do conteúdo, coloca no comentário, é sempre importante, tá bom? Grande abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo.